Olá pessoal, muito boa tarde. Hoje eu gostaria de trocar uma ideia com vocês sobre autoconhecimento e o quão importante ele será no futuro. Bom, vocês já devem ter percebido, nós estamos passando por um processo de revolução tecnológica, principalmente com o desenvolvimento das inteligências artificiais e da computação quântica. Vocês já pararam para pensar também o quanto isso vai impactar nossas vidas? O quanto isso vai impactar, inclusive, na maneira com que nós nos enxergamos? Bom, é bem comum que nós atrelemos quem somos àquilo que fazemos. Isso é muito natural, nós passamos a maior parte do nosso tempo no trabalho. Nós passamos a maior parte da nossa vida nos dedicando àquilo que fazemos. Então também é muito natural que o homem tenha como parte definidora de quem ele é o seu trabalho. Mas você também já parou para pensar o quanto isso vai ser uma questão num futuro não muito longe? Já podemos perceber também que está acontecendo um processo de substituição do homem pela máquina, principalmente no âmbito do trabalho e quase em todos os segmentos. Então tudo leva a crer que isso só continuará a aumentar. E como ficará você nessa questão? Como ficará você que tem como parte fundamental de você aquilo que você faz? Você já parou para pensar que essa mudança é praticamente inevitável? Só para você ter uma ideia, tem uma notícia que saiu há pouco tempo no Fantástico que fala sobre o computador quântico. Eu vou ler um trechinho só para vocês terem uma noção mínima de quão poderoso é essa tecnologia. O nosso chip quântico fez em 5 minutos uma conta que um supercomputador atual demoraria 10 septilhões de anos para fazer. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção de quanto isso vai impactar em todo o processo de desenvolvimento tecnológico? E de quanto a tecnologia vai ser ainda mais atuante nas nossas vidas? Nós teremos aí uma quantidade imensa de pessoas ociosas, porque a substituição delas pela máquina é quase que inevitável. Claro que sempre que falamos de futuro, é sempre uma especulação, mas tudo nos faz crer que o processo de substituição do homem pela máquina já está acontecendo e tenderá a aumentar. Então, por isso que eu digo para você que o processo de autoconhecimento, ele é muito importante, principalmente para o futuro. Para as gerações mais jovens, talvez isso não seja um problema tão grave, ter que estar se reinventando constantemente, ter que estar mudando de profissão constantemente, ou tendo que, inclusive, encarar que futuramente nem mesmo terão uma profissão. Mas para gerações que vieram antes e não estão habituadas a esse tipo de troca entre elas por uma máquina, nós teremos aí uma quantidade muito grande de pessoas com problemas de identidade. Isso será algo que terá que ser discutido, isso é algo que terá que ser dado uma atenção cada vez maior. Nós já estamos passando por um processo de mudança, de inclusive de realidade. Por que eu digo isso? Nós temos hoje a nossa realidade física, material, a qual conhecemos. E nós temos uma segunda realidade, que é a realidade virtual. E essa realidade virtual não é menos importante do que essa realidade física. Então hoje tudo que nós fazemos são por meio de objetos tecnológicos. A maior parte das compras que fazemos hoje é via celular. A maior parte dos meios dos quais nos comunicamos são os meios tecnológicos. Nós conversamos pelo WhatsApp, nós conversamos pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Face. Nós estamos passando a maior parte do nosso tempo com as nossas atenções voltadas para a realidade virtual e cada vez mais esse processo vai se extenuar.
cada vez mais nós teremos uma interação aí da realidade virtual com a nossa realidade física de fato. Bom, então aqui eu faço um alerta a você. Minha intenção aqui não é assustar ninguém, tá? Eu não olho todo esse processo com maus olhos, mas nós temos que olhar todo esse processo com atenção, porque nós teremos que discutir coisas das quais nós não estamos habituados a discutir. Nós não temos, por exemplo, Aristóteles falando de inteligência artificial. Nós não temos aí Platão falando da inteligência artificial. Então são questões que nós teremos que nos aprofundarmos. São questões éticas importantíssimas para que nós tenhamos que discutir. E tudo isso terá que ser discutido por nós. Nós temos que ser atuantes e nós temos que estar cada vez mais à frente e a par de tudo que está acontecendo, de todo esse processo. Nós não podemos deixar apenas para os governos, nós não podemos deixar apenas para as grandes empresas discutirem qual será o nosso futuro. Nós teremos aí uma ruptura de realidade, nós teremos uma ruptura nossa com a forma antiga de viver. Nós teremos que nos readequar a todo esse processo, e esse processo é um processo natural. Esse é um processo, podemos dizer até, esperado. E ele será cada vez mais rápido e ele será cada vez maior. Todo esse processo tecnológico. A tecnologia, quanto mais ela desenvolve, mais rápido ela consegue se desenvolver. Então, o futuro está bem diante dos nossos olhos. Nós já podemos ir nos preparando e preparando cada vez mais nós mesmos. Todo esse processo de autoconhecimento é importante. Ele sempre foi importante e ele vai ser ainda cada vez mais importante. Você se conhecer, você não deixar que o que define a tua identidade é o meio da tua sobrevivência. Você não deixar que o que define a tua identidade é aquilo que as redes estão tentando fazer com que você consuma. Então você não é o teu desejo. E você também não é aquilo que você faz. Por mais que a maior parte do teu tempo seja isso. Só que esse é um problema que você vai ter que enfrentar. É você que vai ter que tentar entender cada vez mais si próprio. Porque, como já diria o oráculo de Delfos, no templo de Apolo, no pórtico de Apolo. Conheça a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Bem, é isso. Eu gostaria de trazê-los para essa reflexão, de provocá-los e que continuemos aí discutindo sobre os futuros da nossa civilização, o nosso futuro. E como que nós ficaremos em relação a todo esse processo aí de desenvolvimento tecnológico. Se vocês gostaram, deixem um like. Compartilhem com quem gosta dessa temática. Nós faremos vários outros vídeos aqui falando sobre esse assunto e o quanto isso poderá impactar e quais são as discussões éticas que teremos que levantar acerca do desenvolvimento da inteligência artificial e todo esse desenvolvimento e processo tecnológico de automação industrial e substituição do homem pela máquina. Então é isso, abraço e até mais.